Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Reproduzir a arte através do corpo. Esse é um dos projetos desenvolvido por uma atriz de Sorocaba com alunos da rede pública de ensino. Jornalista e arte educadora formada pela Uniso, Beth Pim é a nossa convidada de hoje. Beth, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente fala um pouco do perfil do nosso entrevistado, nosso convidado. E você é graduada pela Uniso como jornalista e arte educadora. Primeiro, por que escolheu jornalismo e quando foi isso? Olha, faz tempo, eu sou da primeira turma de jornalismo. Na verdade, foi até pela facilidade, por ser na cidade e tudo mais, eu optei por fazer a faculdade de comunicação. Fiz alguns trabalhos no jornalismo, mas continuei fazendo teatro, até que surgiu a possibilidade de fazer a faculdade mais relacionada a artes cênicas e eu fiz. Mas mesmo assim, jornalismo foi muito importante, assim, para a bagagem cultural que eu adquiri. Mesmo depois, fazendo curso de teatro, muita coisa que eu via, livro, referências, assim, foi a minha base, foi o curso de comunicação. A arte e educação você fez quando? Arte e educação eu fiz em 2000 e... Eu sou da primeira turma também, em 2003. E hoje você atua como professora, como arte educadora, é isso? Hoje eu atuo como arte educadora, é arte educadora, isso. Tá, você ministra aulas no Estado, aulas particulares? Eu ministro aulas na rede pública, né, de arte, né, que é a disciplina da rede arte, a minha formação em teatro e educação, mas eu ministro a disciplina de arte. E também tem uma escola de teatro em que eu dou aulas de teatro, né, particular. Mas mesmo na rede pública eu também tenho alguns projetos em teatro com os alunos, participaram de vários festivais. É isso que a gente vai ver até durante o nosso papo agora, algumas fotografias de você dando aulas de arte, de teatro, de expressão corporal. Fale um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho que você vem desenvolvendo e que escola você está trabalhando atualmente. Bom, eu trabalho numa escola estadual, né, a Hélio Del Cista, já estou lá há cerca de 10 anos. A estrutura da escola dificulta o trabalho com teatro. A estrutura física, você tem só 2 aulas por semana, então fica muito superficial. Até a escola que eu montei foi justamente para dar um pouco de continuidade a esse trabalho que eu tenho lá, né? Tem vários alunos que são da rede pública, que são meus alunos de arte e que fazem teatro comigo lá no Caixa Preta. Então, eu tenho que seguir um currículo, né, um conteúdo da Secretaria de Educação. Então, você tem que ficar permeando, né, porque às vezes o conteúdo tem bimestre muito curto, o conteúdo é muito abrangente. Então, trabalhar com teatro na escola exige um certo esforço, assim, coisas fora de horário, que não ficam só ali no horário da disciplina, né. Então, como é que o aluno, ele curte teatro, ele gosta, o aluno geração Facebook, geração redes sociais, que não larga do tablet, não larga do celular, de repente ele tem paciência para estudar um texto, interpretar um texto, como é que é? A gente está num momento meio complicado, né? Uma geração assim muito superficial, o conhecimento para eles não é conhecimento, eles ficam sempre na superficialidade, eles têm informação, né? Eles não têm conhecimento. Mas assim, como agora também existem alguns grupos na TV, eles são muito mídia, né? Então é o que tem na TV, é o que está na onda que eles incorporam. Como agora tem alguns programas de TV, o Tudo no Improviso, né? Então eles começaram a ter uma outra relação com a linguagem, mas ainda eles não sabem bem o que é. Né? Então, eles ficam, não, vamos fazer improvisação, professora, vamos improvisar. Eu falei, gente, esse pessoal improvisa, mas eles já fazem teatro há 20 anos, não é assim, né? Mas eles gostam, claro que nem todos, né? Felizmente, mas assim, eles gostam, tem uma aceitação muito boa. Você fez uma atividade com eles, que tem umas fotos bonitas lá, com pintura, com mão, com pé, com corpo. Como é que foi isso? Então, essa atividade, eu comecei a falar para eles sobre a body art, né? Qual a ideia de body art que eles têm? É piercing e tatuagem. Né? Daí eu comecei a trabalhar, mostrei uns vídeos de um documentário Tabu, né, que mostra modificações corporais, e fui trabalhando nessa linha. Então eles viram várias coisas, né, relacionadas a body art, e tem alguns artistas que eles usam o corpo não só como suporte, né, a arte no corpo, mas o corpo como ferramenta.
E aí eu fiz uma experimentação com eles, utilizando o material que a gente tinha, né? Infelizmente também a gente não tem um recurso muito grande para trabalhar, né? Algumas coisas você tem que improvisar. E aí eu trabalhei com eles, baseado em algumas imagens, algumas coisas que eles viram, eles fizeram uma atividade em que eles usavam o próprio corpo para pintar. E o resultado satisfatório? O resultado foi uma experimentação, né? É uma coisa que é legal na escola, quando você trabalha, às vezes você pensa que vai ter, não tem aquele super resultado que você pensa, mas ao mesmo tempo é uma forma deles estarem sendo introduzidos na linguagem, né? Então eles começam a se interessar por aquilo, a ver aquilo com outros olhos, então vai rompendo algumas barreiras que eles têm, né, relacionadas à arte, porque por muito tempo a arte na escola foi uma coisa desenho e pintura, né, mimeógrafo, né, então pintar sabonete. Os pais, às vezes, a gente tem dificuldade, porque quando um aluno fica reprovado em arte, o pai vem, mas como meu filho ficou reprovado em arte? Ele sabe desenhar. Eu falo, não, mas arte não é só o desenho. Então, na minha escola, como a gente tem um trabalho há muito tempo, né, forte, artístico forte ali, de festivais, de teatro e atividades diversificadas que a gente faz, então eles já têm um outro olhar, né? Eles já têm um comprometimento maior. A direção da escola incorpora isso, aceita, administra bem, os pais também administram bem essa situação, como é que é? Eu acho que a coordenação apoia bastante, assim, o trabalho. A coordenação da escola apoia bastante o trabalho, então tem lá suas dificuldades, né? A gente na escola é um leão por dia, né? Existem problemas assim que vão além do mero trabalho, existe um problema de política, de organização, da própria sociedade, de relacionamento, então da desvalorização do profissional mal preparado, até porque às vezes ele não tem estímulo para se preparar, né? Então a gente tem uma série de problemas, mas eu acho que ainda assim dá para fazer um bom trabalho se você quiser. Dá para você fazer um bom trabalho. Mas tudo aquilo que sai do convencional incomoda às vezes. Se você desse um papel e lápis de cor para o pessoal pintar, era mais fácil. Ia mais tranquilo. Eu tive problemas, inclusive assim, tem algumas coisas que tem momentos que você fala, nossa, não vou fazer mais, né? Eu tive problemas com um projeto, assim, que era de um espetáculo do Zumbi dos Palmares, e que a criançada endoideceu, porque tinha instrumento musical, e aí era pandeiro, era tambor, e daí alguns que sabiam foi muito legal, né? Como aprendizagem foi excelente, porque eles aprenderam história do negro no Brasil, sobre o Zumbi dos Palmares, então danças brasileiras, a gente trabalhou nesse mesmo espetáculo, ele está inscrito no Arte Cidadã do Arte na Escola, né? Eu escrevi esse projeto esse ano. E assim, só que havia muita reclamação da escola pelo barulho que fazia, né? Às vezes eles tinham que ensaiar em horário, em aula de outro professor, e o professor é vaidoso, né? É uma coisa, não, a minha aula é muito importante, né? Não vai fazer outra coisa. Então, a gente enfrentou alguns problemas em relação a isso, mas assim, vai esperando. Acho que toda profissão tem seus problemas, e se você ficar trabalhando também só em cima do problema, você não consegue fazer nada. Aí isso te incomodava e aí você montou a sua própria escola de teatro, né? Com certeza. Mas antes de você montar a sua escola de teatro, vamos falar um pouco da sua carreira. Você, enquanto estudante da Uniso, e depois também, ou em vários momentos aí, você participou do Cartazes, que é o grupo de teatro que a universidade tem, né? Nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui o professor Dr. Roberto Gil Camargo, que é um grupo de teatro premiado internacionalmente já, com apresentações pelo mundo afora, ou seja, saiu lá de dentro do campus Trujillo da Uniso e foi alçar outros voos. Você participou do grupo do Cartazes durante quanto tempo? Acho que foi cerca de 3 anos, assim. Olha, o Cartazes, eu falo para o Gil para mim é um mestre, é uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, de uma humildade, uma coisa assim, é um ser humano impressionante, né? Como professor, tanto eu tive aula com ele na faculdade como no Cartazes. E eu falo para ele que o Cartazes foi meu céu e meu inferno, né? Porque ele
quebra alguns conceitos que você tem relacionado ao... Você faz teatro, aquele teatro convencional, aquele teatro padrão, texto, decora texto e tal, que eu gosto, não tenho nada contra esse, gosto muito, por sinal, do teatro de repertório. Mas quando eu entrei no Catarse, isso foi uma ruptura muito grande para mim, porque o Catarse tinha um trabalho baseado no corpo muito forte, né? Que a Andréa Nur, que administrava o trabalho corporal da gente, tudo, um excelente trabalho. Mas assim, eu acho que hoje eu entendo melhor o trabalho do Catarse do que na época que eu estava no Catarse, né? Eu estudei muito, eu fiz algumas disciplinas na Unicamp, vi apresentações do LUME, que tem um trabalho do LUME da Unicamp, que é um grupo que tem um trabalho muito parecido com o do Catarse, né? De trabalho corporal. E assim, foi uma coisa muito, muito forte dentro do meu trabalho, porque até então o meu trabalho era centrado na interpretação. Até quando eu estava vendo os trechos do filme, eu falei, nossa, se eu fosse fazer isso hoje, eu faria completamente diferente, né? Porque eu comecei a ver que o ator ele tinha que ser mais completo do que aquilo que era o meu trabalho até então, né? Que um trabalho que é só voltado para a interpretação do texto, né? Que o texto ele tem que estar no ator, ele tem que estar no corpo do ator, né? E é esse o trabalho do Gil. E é um trabalho muito diferente de tudo aquilo que é feito na cidade. As pessoas às vezes causam um estranhamento quando elas assistem, né? Viu? Mas eu não estou entendendo, né? Porque existe uma necessidade de entender que é, né, incrível. E então foi um trabalho que me estruturou muito, assim, os estudos que a gente fazia. O Gil trabalhava muito com seminários, né, com autores diversos, então eu tive um acesso a um trabalho artístico ali que eu não teria se eu não tivesse feito parte do Catarse. Aliás, eu falo para o Gil que fazer parte do processo de criação do Catarse é assim, uma coisa única. Às vezes, quando você vê o espetáculo, quando você assiste o espetáculo, você não tem a dimensão do que é o processo de criação do trabalho. Né? Para montar um espetáculo, o Gil, durante o percurso ali, ele cria 15 espetáculos para tirar um, porque o trabalho todo é em cima de improvisação. E aí, depois, ele vai, né, pescando aqui e ali o que ele acha que descobre fica de cada melhor, ator, né? do corpo de cada ator, da Isso, linguagem de cada e ator. assim, mas o processo de criação do Catarse é riquíssimo, riquíssimo. Então, não é o produto final deles não é o principal mesmo é o processo. Então, eu acho que todo ator tinha que ir lá ficar um pouquinho no Catarse para descobrir algumas coisas, porque é um trabalho muito interessante, te dá um repertório depois para que você pegue um texto. Tipo, eu gosto de trabalhar com texto, né? Hoje eu não gosto, eu gosto. Quando eu pego um texto, eu já consigo mesclar, né, toda aquele trabalho de corpo que envolve e mais o texto. Então, eu acho que só enriqueceu. Agora, você daí realizou alguns trabalhos como atriz, eu acho que até com algumas performances em barzinhos, umas sim, coisas. bastante. Tá? Como é que foi essa época? Então, que ano isso foi? Isso, 96, nossa, isso acho que foi quando eu comecei, 97? Tipo 96, 97 até 2000. É porque eu fazia teatro com o Benão, né, o Benê de Oliveira, era um grupo chamado Companhia Tubarão, que deu origem à série. E era um trabalho que a gente trabalhava muito com poesia marginal, né? Então era um teatro underground. Então tinha um estilão mais teatro bandido. Tá, e essa pegada, de repente, e essa apresentação acontecia onde? A gente fez muito no Depois. Depois, a gente fazia na Grande Otelo, no Terra Rasgada, que era Festival anual, festival anual que tinha, a gente fez diversas apresentações lá. No Teatro Municipal também. E aí, por onde caminhou a sua carreira de atriz até chegar, de repente, em produções aí de televisão? Então, é engraçado, né? Porque algumas coisas eu acho que parece que as coisas vão te levando, né? Mesmo quando eu comecei a fazer teatro, educação, eu não tinha a intenção de ser professora. Foi uma coisa que foi acontecendo, né?
E a educação é uma coisa que te absorve, né? Quando você entra, você não sai mais. Então, muitas coisas eu acho que foram acontecendo. Os filmes, por exemplo, eu não lembro se eu vi na imprensa ou alguém me falou que estava tendo teste na Grande Otelo para o filme. Só que eu não me encaixava em nenhum perfil que estava sendo pedido, né? Era uma menina de tantos anos, aí uma mulher de mais de tantos anos, e eu ficava no meio ali que eu não me encaixava em nada. Eu falei, mas vou lá fazer, né? Tinha que saber nadar para uns personagens, eu não sabia nadar. Eu falei, vou lá fazer. E foi tão interessante porque já estava meio acertado quem iria, o elenco, né? E eu fui, fiz o teste, e depois daí o Joel Yamagi, que dirigiu, né? Ele falou, nossa, que quando ele me viu na escada com a Simone Moon, que era outra atriz também, ele falou, essas duas têm o perfil que eu quero para o filme. E a gente entrou, e ele fez o teste, e ele acabou mudando o texto, porque era mãe e filha, e ele mudou para 2 irmãs, para me encaixar no filme. Então, vamos assistir um trechinho da Ira, e aí a gente já volta. Os infernos. Infernos. Não haverá mais erros nessa vida. Eu sei que bastava um toque meu. Um gesto só de carinho para que você voltasse a ser o que era. Seria a sua cura. Talvez até voltássemos a ser felizes. Juntas novamente. Eu sei que no fundo é isso que você quer. Mas eu não posso. Primeiro é que não posso com seu cheiro. É um cheiro de morte, sabia? Um cheiro que me dá nojo. Sua pele magra, fria, sempre suada. Gelada como a pele de uma enguia. Tudo em você me dá nojo. Cuidar de você é uma tortura para mim. Se você morresse... Sim, se você morresse. Só então eu poderia viver a minha vida. Tá aí. A Ira, ele retrata, então, sentimento de 2 irmãs e temperamentos opostos, e esse filme materializou o universo de seus desejos inconfessáveis. Um ser maligno virá deflagrar a libertação necessária. Como é que foi atuar nesse filme? Foi denso, porque o Joel Yamagi, ele tem uma dramaturgia densa, né? Uma coisa pesada. E o local que a gente... né, Rodou onde? Foi numa fazenda em Iperó. E era uma casa, assim, horripilante. Já tinha um clima, já. Nossa, e assim, a dona da casa era uma figura, assim, meio, né? E ela falava, não, porque à noite aqui esses quadros, todos eles saem da parede, os espíritos do quadro se reúnem aqui. Então, virava piada, né? A gente falava, nossa, né? Mas tinha um clima ali perturbador, assim, na casa. Era uma casa muito antiga, era um casarão. E tinha um lago, né, que o casarão foi escolhido justamente pelo lago. E a fotografia, eu pensei, nossa, o Fernando vai amar, porque a fotografia ganha prêmio, é maravilhosa, a fotografia do Alziro, né, que foi o diretor de fotografia. E assim, mas o problema é que as cenas que foram no lago, elas foram gravadas às 4h30 da manhã, né, num frio. Olha, acho que foi a experiência mais difícil que eu tive. De entrar na água a Nossa, esse horário. Mas era um negócio absurdo, porque eu pensava, nossa, eu vou morrer. A temperatura era uma coisa... E eu tive que gravar várias vezes, porque o lago era raso. E eu não afundava. Daí fizeram um negócio, colocaram uma corda, foi...
Mas foi bem E interessante, esse assim. filme, ele é uma curta-metragem, ele passou onde? Ele participou de festivais? Participou. Qual que foi? Ele foi feito em película e ele fez parte de um projeto da Oficina Cultural Grande Otelo, que era um projeto de roteiro. E que aí depois eles conseguiram uma verba, né? Não sei, acho que não foi da Link, não sei se tinha Link nessa época, mas eles conseguiram uma verba que eles conseguiram rodar o filme. Tanto que a produção do filme era muita gente, né? E aí foi rodado o filme e ele participou de uma mostra em São Paulo, eu não vou lembrar, mas é a mostra O Mestre com Carinho, no Banco do Brasil, no Espaço Banco do Brasil, em São Paulo. Ele foi para o exterior também. Aí. Isso. Aqui em Sorocaba, foi na Grande Otelo e em Votorantim também, em 2 eventos que houveram aí outro filme que você participou, entre eles aí, vamos falar do A Outra Margem. O que é esse filme? Então, A Outra Margem, esse filme, daí quando o Joel foi rodar esse filme, aí ele já me ligou direto para eu participar, né? Já nem teve processo de seleção. Ele já chamou as pessoas que ele queria. E assim, esse filme tem uma história assim bonita e triste ao mesmo tempo, porque foi com o Mantovani, né, que uma pessoa de teatro importantíssima na cidade, e que ele fazia parte do filme, mas ele faleceu, né, no percurso, antes de a gente terminar as gravações, ele faleceu. E aí o filme foi finalizado muito tempo depois, acho que coisa de 2 anos depois, o Joel reestruturou o roteiro para editar de uma forma que conseguisse aproveitar as imagens, até como uma homenagem para ele, né? E aí o filme fala do amor e morte, que dá um tom, um drama envolvendo uma pequena família que mora numa região isolada, formada pelo pai, o Carlos Roberto Mantovani, a mãe foi você, a filha, Quitéria Maria. Também há uma quarta personagem, Renato Soares, ligado ao passado obscuro do pai, que transita entre a fina linha que distingue o real e o imaginário. Vamos assistir um pedacinho. O pai estava com um machado. E ele não queria sair de perto do canteiro. Mãe, quem era ela? Essa pergunta, se você gosta da mãe, não faça mais. Foi há tanto tempo que já me esqueci. Depois disso, não pude mais com o escuro. Mas essas coisas não dependem só da gente. O que a gente sente, nem sempre conseguimos entender. Quando a gente sofre, a alegria dos outros vira uma ofensa.
Tá aí, então a gente viu 2 trechos então dos trabalhos que você fez, esse A Outra Margem. Beth, e agora, o que você está pretendendo fazer? Você vai falar para a gente agora da oficina de atores, que é o Caixa Preta. Esse é um projeto, é seu, é um teatro seu. Você Isso, é um projeto alugou pessoal. um espaço, Isso. como é que é? Há muito tempo, né, eu tenho vontade de estruturar um lugar até para ensaiar, né, até para montar os meus próprios trabalhos. E foi um projeto que a gente foi empurrando e agora a gente conseguiu concretizar. É um espaço alternativo, né, um espaço que a gente locou, a gente deu uma estruturadinha e por enquanto eu estou oferecendo alguns cursos de teatro para crianças, adultos. Estou com algumas turmas pequenas, ainda que o trabalho está começando, mas assim, para mim está sendo uma experiência muito legal, porque eu consigo fazer as coisas tudo do meu jeito, né? Desde a estruturação do espaço, a estruturação das aulas, então está sendo uma experiência bem interessante. Exemplo, inclusive quem tem problema de inibição, de se desinibir, aquele que sonha em trabalhar na TV Globo, tá? Ele serve para isso também, ou você quer fazer uma coisa totalmente alternativa, qual é a proposta do Caixa Preta? Olha, eu trabalho, a metodologia que eu trabalho é baseada no trabalho do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido. Então, os exercícios, eu sempre começo dando uma base, né, para o ator, né, para o aluno ator, para que ele comece a estabelecer os parâmetros do que é o teatro, né? Trabalho muito com jogo teatral, para que ele comece a, como que eu podia dizer, a fazer parte do palco, né? Que o palco ele consiga se sentir à vontade no palco, para depois partir para o trabalho de dramatização e tal. E eu uso, as técnicas que eu uso a viola spoiling também, mas o que eu uso mais é o teatro do oprimido, que eu acho que é uma técnica mais... Essa técnica ela foi desenvolvida pelo Augusto Boal, e que é um trabalho que ele fala que é para atores e não atores que querem dizer alguma coisa através do teatro, né? Então ele fala que todo mundo atua, né? Todo mundo atua o tempo todo, você tem uma personagem para cada situação. Então, eu gosto muito do trabalho dele e eu acho que, principalmente com jovem, com adolescente, funciona muito. Aí, por exemplo, quanto tempo de duração tem um curso e a finalização dele sempre é no espetáculo? Eu faço... A minha proposta é realizar 2 apresentações por ano. Uma inicial é mais esquetes, trabalho baseado nas improvisações e tudo, até para eles se acostumarem com essa ideia de público, né? E depois, mais no final do ano, um trabalho mais elaborado, uma peça, né, mais estruturada. O curso ele não tem duração. Os módulos são a cada 3 meses eu trabalho um módulo específico. Então, o aluno, ele fica o tempo que ele quiser, porque depois de um determinado tempo, a gente fica trabalhando só com montagens, né? Porque aí ele já está num outro patamar, né? Ele já teve uma aprendizagem, tem um bom referencial que ele possa estar trabalhando daí com montagens de autores diversos, de diversos estilos, né? Então, a minha proposta é que seja uma coisa que depois o Caixa Preta tem núcleos né, grupos núcleos. De onde vem o nome Caixa Preta? Caixa Preta na verdade, Caixa Preta é o palco, né, o espaço cênico, mas ele tem origem nos anos 60, 70, que é um teatro mais intimista, né, mais alternativo, uma coisa sem muita produção, né, mais focado no dramático, no trabalho de ator. E o público-alvo dele? Jovens, crianças, adultos, tem idade para fazer teatro? Quer seja kids, que você falou que vai começar uma turminha agora? Na verdade, não existe idade, né? Tem gente que passa a vida inteira, eu queria fazer, mas agora já acho que não dá mais, porque já estou velho para isso e tal. E não é verdade, você pode fazer em qualquer momento. Mas a procura maior é por adolescentes e crianças. E essa turminha nova, como é que está? Qual é a ideia? Eu estou com uma empreitada agora, até porque eu tenho uma filhinha de 4 anos e que está participando também e ela ama.
Só que o grupo que ela está participando é das meninas que têm 9, 10, 11 anos, né? São mais velhas que elas. Algumas atividades ela consegue fazer, outras não. Porque envolve texto, ela não sabe ler, né? E ela fica frustradíssima de não poder participar com as outras. Ela fala assim, papai, eu não vou mais fazer teatro com a mamãe porque eu não posso fazer tudo. Daí surgiu essa ideia de trabalhar com uma faixa etária menor. Mas é um trabalho diferente, um trabalho de sensibilização artística, um trabalho que envolve brincadeira, brincadeira de roda, teatro de bonecos, uma coisa mais lúdica, mais uma teatralização, né? Uma iniciação da linguagem. Então trabalhar com eles. Idade para todo mundo. Tem para todo mundo, a partir de 4 anos. Quem quiser conversar com você, ter mais informações sobre o teatro, sobre o seu trabalho, qual é a forma mais fácil? A gente tem o site, né, que é o www.teatrocaixapreta.com.br. Temos uma página no Facebook também, Teatro Caixa Preta, e telefone do teatro também. Telefone é o 3014-7115. Tá, e você está sempre lá, atende, ou é mais fácil falar com você pelo Facebook, pelo site, tanto faz? Como preferir, eu não fico lá o tempo todo, mas o meu telefone, você ligar lá, ele tem desvia. Você transfere a ligação. Transfere a ligação. E como é que é ser casada com o Randolph, nosso professor, coordenador do curso de Jogos Digitais, que ele já esteve conosco aqui algumas vezes, que ele também é publicitário, graduação dele, mestrado também na área de publicidade, você jornalista, arte educadora. Esse casamento aconteceu. Nossa, e é uma dobradinha legal. Foi engraçado porque a gente fez faculdade na mesma época, eu fiz jornalismo e fiz publicidade, a gente não se conheceu na faculdade. A gente se conheceu muito tempo depois, na balada e sem nenhuma ligação com a faculdade, que era, teoricamente, onde a gente deveria ter se encontrado. Mas, olha, todo o meu trabalho, esse projeto, tudo, se não fosse ele, eu não teria, porque ele me ajuda muito, ele me apoia muito. Até a estrutura física, assim, palco, tudo ele que organizou, ele que desenhou, que fez algumas coisas, assim. Então, ele me apoia muito. E até nas questões domésticas ali, né? A gente, para eu estar aqui, ele está com a minha filhinha, né? Quantos anos de casado já? Vai fazer 7 anos. 7 anos. E a menina tem? Tem 4. Mas você tem um filho? De 18. 18. Que faz faculdade aqui também. E ele, a área dele qual que é? Então, a área dele, ele entrou em ciência da computação, daí achou que agora vai fazer ciências contábeis. Está se achando ainda. Está se encontrando. Tá certo. Beth, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, sucesso para você. Tá aí, então, você pode falar com a Beth nessas 2 opções que ela deu, quer seja no site, né, teatrocaixapreta.com.br, ou através do Facebook, onde você também encontra a Beth lá no Facebook Teatro Caixa Preta. Mas tem o seu Facebook também, né? Tem. Beth Pin. Beth Pin. O Pin é com P-I-N-N. P-I-N-N. Tá. Beth, sucesso para você. A gente quer trazer aqui de novo quando você tiver aí uma peça montada já para a gente divulgar. Ok, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Mude o sentido das coisas. Porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Poemas que retratam alguns dos fatos e períodos mais significativos da vida do professor Aldo Vanucchi são retratados no livro Autobiografia Poética. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor e assessor especial da reitoria, professor Aldo. Professor Aldo, que foi reitor da Uniso durante 15 anos, fundador da universidade, ele que hoje dá nome à cidade universitária de Sorocaba, cidade universitária professor Aldo Vanucchi. Professor Aldo, como é que foi ter criado, desenvolvido, compilado essas poesias e intitulá-la de Autobiografia Poética? Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Para mim foi uma fase de muita dúvida se publicava ou não publicava, não só
alguns poemas meus, mas se eu me expunha publicamente escrevendo uma autobiografia. Gosto muito desse gênero literário que conta a vida de uma pessoa, biografias e autobiografias. E diante desse desafio, aliás, a minha vida eu sempre coloquei dentro desse parâmetro de compromissos e de desafios, eu acabei me decidindo à publicação. E aí está o livro que eu tenho doado a muitas pessoas, parentes e amigos mais próximos, e que também está até à venda, alguns exemplares aqui nas livrarias da Uniso, tanto no Campus Seminário como no Campus Trujillo. É uma autoexposição corajosa que não pretende nenhuma outra ideia senão mostrar que é possível e é até obrigatório ser feliz contando a própria vida. Agora, como é que foi compilar isso aí? Tenho certeza absoluta que a sua veia poética e de escritor fez com que o senhor coletasse e produzisse ao longo dos anos um intenso material. E aí o senhor vem numa uma situação, uma linha de tempo crescente, é isso? Sem dúvida. O livro tem 8 etapas, além da apresentação, onde praticamente eu conto a minha infância. Mas o interesse maior do livro era da adolescência até hoje, porque é na adolescência que começam aqueles primeiros pruridos poéticos de qualquer jovem, né? E eu cedi essa tentação desde os 14 anos, então eu juntei muita coisa que, é claro, no momento final eu tive que selecionar, fazer uma forte triagem, e aí o livro então tem poemas que acompanham a minha adolescência até o ano passado, 2014. Por que o senhor intitula 8 momentos ou 8 temáticas no livro? O que cada temática representou na vida do senhor? São etapas da minha vida, da adolescência até esse tempo último que é de estabilidade. E como a minha vida tem basicamente 2 grandes momentos. O primeiro momento, a formação religiosa, inclusive em casa, na família, no seminário, a vida dentro do clero, e depois a segunda grande fase da minha vida, são os últimos 40 anos, que é como esposo, como pai, e continuando naquela linha única de todos os meus 86 anos, que é de educador. O senhor falou que aos 14 anos já começava a ter os primeiros rompantes de poeta. Obviamente isso se originou através de uma inspiração. Quem o inspirava? Era um professor de letras de português, ou algumas bibliografias que o senhor já estava lendo? O que o inspirou a começar a escrever? É uma ótima pergunta, Fernando, porque realmente o primeiro germe, eu diria que estava na própria família, especialmente nas atitudes e no jeito e nos gostos do meu pai. Era um comerciante simples, tinha ultimamente um box ali ao lado do Armazém da Paca, no mercado municipal, mas era um homem que chegou ao Brasil, veio da Itália com 14 anos de idade, apenas sabendo ler e escrever alguma coisa, mas aqui entretinha a sua vida de comerciante com alguma atividade literária. Ele lia não só o jornal, mas lia também a Divina Comédia, de Dante Alighieri. A mamãe também era outra grande lutadora, mas ela tinha mais propensão a leituras religiosas. Da família, vou ao seminário e ali aos 14 anos eu tive um professor, aliás, 2 professores que me marcaram muito. Professor Padre Armando Guerrazzi, que era professor no Estadão e no seminário, ali na Eugênio Salerno, que era, ao mesmo tempo, muito didata e muito exigente, mas, ao mesmo tempo, me despertava muito para as leituras
e me pôs em mãos uma antologia nacional. Naquele tempo era um manual literário obrigatório nas escolas do ensino básico e ensino médio. A Antologia Nacional trazia e traz até hoje melhores autores brasileiros e portugueses da nossa língua, prosadores e poetas. Ali então eu tinha entre os poetas exemplares, poesias exemplares de Castro Alves, Gonçalves Dias, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, Raimundo Correia, poemas que eu lia e relia e que me entusiasmaram, me acordaram muito para isso. O outro professor foi um beneditino, morava ali no Mosteiro São Bento e dava aulas no seminário, dava aulas de grego e de latim. No latim, ele fazia a gente traduzir o grande poema máximo da literatura latina, que é a Eneida, de Virgílio. Agora, professor Aldo, fazendo um contraponto com os dias de hoje, enquanto professor que o senhor continua sendo e fez o lançamento recentemente também no campus Trujillo da Uniso, e até o senhor estava me comentando que ficou lá perplexo, vamos dizer assim, até com a presença de alunos do ensino médio, que até compraram o seu livro, que o senhor disse que não necessariamente eram o público que o senhor esperava, mas com certeza o senhor acolheu com muito carinho. Agora, hoje em dia, é possível ainda se inspirar para fazer poesia? O senhor acredita que nós temos autores que vão levar esses jovens dessa faixa etária dos 14 anos, como o senhor tinha, a produzir um material de qualidade? Ou a geração web, redes sociais, ela desconsidera, desconstrói esse tipo de trabalho e não vai mais produzir? Inegavelmente, o momento atual é muito pela leitura e pela escrita, eu diria, tecnológica. Não se fala, não se escreve beijos, mas é BJ só. E eu acho que quando você pensa num beijo, com certa profundidade, com lirismo, com ternura, parece que a própria expressão oral da palavra exige um movimento labial. É impossível pensar em beijo sem juntar os lábios. Infelizmente, tecnologicamente, online, nas redes sociais, no Twitter, nos blogs, você vê simplesmente beijo, BJ, né? Risos é RS. E a saudade, que é SDS, né? A saudade é SDS. SDS. Essa eu não sabia. Mas que saudade da palavra saudade, saudavelmente escrita, quando dá chance a você a olhar o passado, vivenciando o presente. Mas eu não acho que os jovens estão perdidos para as letras. Eu acho que sempre há no coração do ser humano, e sobretudo num coração jovem, aquela capacidade de sentir lendo. E aí há muita poesia escrita para ser lida, mas há muita poesia vivida e vista num céu, numa ternura de criança, num abraço de dois jovens apaixonados. Tudo é questão de a pessoa não matar dentro de si essa preciosa riqueza que é a sensibilidade. Desde que tenha um parâmetro de boa qualidade para se inspirar. Sem dúvida. E há os poetas vivos hoje, né? Ou recentemente falecidos, né? Um Mário Quintana, um Manuel de Barros, e poetas que estão aí para serem lidos para sempre, como um Carlos Drummond de Andrade, uma Cecília Meirelles. Eu acho que a literatura não morreu e nunca vai morrer. O que existe é a tendência, às vezes, pela luta da vida e pelos amargores de certas situações existenciais, a pessoa preferir se afundar na tristeza. Mas eu acho que é muito melhor, mesmo quando o mar não estiver para peixe, a pessoa sobreviver, não se deixar naufragar na tristeza, na depressão, até porque a poesia ajuda você a valorizar-se a si próprio. Uma pergunta clichê, mas aquela do tipo que se faz para um pai
qual filho o senhor prefere, que é difícil de responder. Existe o poema preferido do autor, Aldo Vanucci, dessa autobiografia? É difícil dizer, né? Há alguns que me falam mais, mas todos são meus, então a cria é sempre muito bem lambida pelo dono, né? Eu, se puder dizer alguma coisa, eu diria que são preferíveis aqueles que me mostram mais escancaradamente. E há muitos aí nesse sentido. É um livro onde se vê que eu não tenho nada a esconder, pelo contrário, tive a coragem de me mostrar por inteiro, porque não sou nenhum herói, não sou nenhum exemplo acabado para todos, mas acredito que posso despertar todos os leitores, os idosos como eu, os maduros, como todos devemos ser, e os jovens que se prezam a descobrir-se a si mesmo. Eu acho que uma boa poesia ajuda a pessoa a se ver também no espelho da própria vida, até que ponto eu me mantenho fiel a mim mesmo, até que ponto eu tenho capacidade de falar de mim sem esconder defeitos e qualidades. Eu acho que nesse sentido o meu livro é interessante. Agora, professor Aldo, de onde vem essa inspiração para não parar de escrever? O senhor está desenvolvendo mais um livro, que é a história da Universidade de Sorocaba. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dele, nós vamos trazê-lo aqui, obviamente, quando o livro estiver pronto. E, por outro lado, o senhor também escreve artigos todos os sábados no Jornal Cruzeiro do Sul, está lá estampado no alto da página 2. De onde vem essa inspiração diária? É pela leitura, é pelo contato, é pelas histórias que o senhor ouve, das histórias que o senhor conta? Da onde vem? Como eu disse antes, a minha vida é desafio e compromisso. Os desafios continuam, porque eu estou vivo ainda sobre a terra, né? Um dia a gente vai ficar debaixo da terra. Mas eu quero, quando chegar a ficar debaixo da terra, entrar nesse novo mundo, que, aliás, debaixo da terra é mal dizer, porque ali ficam ossos, ficam restos. A pessoa inteirinha sobrevive numa situação ideal na intimidade divina. Eu quero que o compromisso e o desafio continuem. Qual? Aquele de ser alguém que não só deu aulas, não só escreveu, não só publicou, mas que procurou ser educador, sem nenhuma pretensão de ser o educador perfeito, mas com a permanente vontade de disseminar, de propagar ideias positivas. Tanto um artigo semanal como um livro meu procuram semear algumas boas ideias. E essas ideias, a gente vem da experiência da vida, vem de tudo que eu já estudei, por obrigação, na escolarização formal, de primeiro grau, segundo grau, ensino superior, pós-graduação, mestrado, estudos no Brasil, estudos no exterior, e vem também da leitura permanente. Leitura seja de jornal, seja de revista, seja da vida, do dia a dia. Quem não vê, por exemplo, que hoje Sorocaba está aí prestes a promulgar o seu Plano Municipal de Educação. Uma grande e necessária ideia que vai tentar iluminar o trabalho educacional de Sorocaba no âmbito municipal. Esse fim de semana, por exemplo, andei estudando isso e fiquei perplexo, preocupadíssimo com uma ideia que vem lá. Não existe família certa ou errada. Eu acho que precisamos pôr aí vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, exclamação, ponto de interrogação. Não existe família certa ou errada? É um ponto do Plano Municipal de Educação, Fernando, onde se diz que família pode ser constituída por 2 homens, por 2 mulheres,
normalmente. Eu não desrespeito, não desprezo dois homens ou duas mulheres que quiserem constituir uma vida juntos, quem sabe adotando esta ou aquela criança. Merecem até respeito. Mas dizer que isso é a família certa também, e que a família normal, heterossexual, homem e mulher, é uma família errada, eu acho que, lendo isso, estudando isso, me vem a proposta. Eu preciso escrever sobre isso. A minha inspiração, portanto, é sobre a vida, tanto a vida vivida em livros, em autores, em enciclopédias, na própria internet, como a vida vivida hoje, em Sorocaba. E é isso que me inspira, Fernando. Professor Aldo, quem quiser conversar com o senhor, convidá-lo para bater um papo, conhecer o seu livro, pode fazer o contato pelo e-mail, uniso@uniso.br, mais fácil? Sem dúvida, ou telefone, meu número está na lista, meu nome. Muito bem, senão você liga na cidade universitária também, o telefone 2101-7000, e aí você pede para falar com o professor Aldo Vanucchi também, que com certeza ele vai atender você. Professor Aldo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no programa. Nós vamos aguardar aqui o próximo livro, para que o senhor fale um pouco mais da história da universidade para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Fernando, pelo seu trabalho. Próximo livro depende só de mim, né? Aquele que está sempre conosco é que vai definir essa questão. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal. É lá no YouTube, o Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!